hora certa, antes da hora não é hora e depois da hora também fica complicado, né, gente? Programa Vento Sul, mais uma edição especial nesta belíssima manhã de segunda-feira. Segunda-feira, dia de tema central, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo um aprofundamento de um tema muito interessante, que foi a dica da semana aí, né? Aquele material falando sobre libertação. E quem não precisa de libertação, né? Salmo 51:5 já diz que nós nascemos escravos, né? Então tudo que é de coisa ruim já está, infelizmente, intrínseco aí na nossa natureza. E desde o momento em que nós somos regenerados, ali começa então um processo de libertação. Então você fique muito bem ligado aí no programa Vento Sul, lembrando que você pode já interagir com a gente aí pelo nosso Facebook. Deixa ali o seu comentário a respeito desse assunto, inclusive também pode colocar a sua pergunta, né? Pelo nosso WhatsApp 0 operadora 19 983537522. Bom dia para você que está na 102,7 FM Rádio Interativa Pinhal. Grande abraço ao pessoal da equipe aí, o gerente Ivair, né? E toda essa equipe fantástica aí que nos auxilia muito para que um áudio de qualidade possa entrar aí no par de ouvidos dessa região aí, hein? E você que já está no aplicativo Pão de Judá, o melhor aplicativo de autoajuda. Tudo de bom para mim, tudo de bom para você, tudo de bom para nós. A palavra de Deus te ensina. Já a partir dos nossos breaks comerciais, você vai acompanhando a sequência aí, né? Muitos cânticos, palavra de Deus aí, acompanhado de notas melódicas. E já a participação do ministro da Palavra, então, abordando esse tema. Toda casa vem adiante do Senhor. Aproveita esse espaço de tempo aí, né? E envie esse link que você já deve estar recebendo aí para todo o grupo de contatos, tanto do Facebook como também o grupo aí de WhatsApp, né? E vamos juntos aí pulverizar essa programação da Rádio e TV Menorá. E a família toda é tocada. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui.
Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Alto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e com atendimento personalizado, com grande diversidade de alimentos e bebidas. De segunda a domingo, conheça nossas opções: lanches, porções, pizzas, refeições, pratos elaborados, massas e muito mais. Você é nosso convidado. E quartas e sábados, a tradicional feijoada completa. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, a nova praça de alimentação. Todas as sextas-feiras, música ao vivo. Confira! Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Alto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651-8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Bem pertinho de Deus, 9 horas e 10 minutos, né? O programa Vento Sul já com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, no quadro Tema Central, abordando sobre esse assunto muito importante. Gente, preste atenção, você que está aí com a gente já conectado, tanto aí pelo Facebook do programa Vento Sul, que legal é a sua participação, muito obrigado, aí você pode interagir deixando o seu comentário a respeito deste assunto. Talvez até uma experiência, um relato, um testemunho que você teve aí de libertação. Sabemos aí que o Ministério da Palavra tem sido ativo aí, né, em abundância, trazendo oportunidades fantásticas aí pra gente se libertar, né? Se você não tem uma orientação, se você não tem uma profecia, se você não tem uma direção, não tem como você obedecer, né? Então, tá legal aí a sua experiência, coloca ali no Facebook, né? Muitas pessoas aí no Reprise vai agradecer e será enriquecido aí com o seu comentário.
E você que está também aí pelo aplicativo Pão de Judá, por que não fazer um translado aí pro Facebook, né? Vamos aí fomentar, vamos aumentar essa audiência no Facebook, porque isso aí vai gerando crédito aí pra gente aí no programa, né? Até inclusive porque na FM 102,7 Rádio Interativa está também participando com a gente, né? Então daqui a um pouco eles vão lá no Facebook e eles vão olhar assim, pô, tem bastante gente aí, realmente então o programa deve ser muito bom, né? Você sabe que o programa da Rede Menor de Comunicação, todos eles são fantásticos aí para nossa educação espiritual, mas essa audiência nova ainda não sabe. Então fica aí, né, esse pedido, esse apelo aí para que você venha participar com a gente. 9 horas e 11 minutos e já entramos aí com a participação do Ministro da Palavra. Até lá, fique curtindo esses cânticos aí, né, do Cânticos Infantil. Bem pertinho de Deus, bem pertinho de Deus, queremos estar, à sua sombra descansar. Bem pertinho de Deus, bem pertinho de Deus, bem pertinho de Deus. Melhor é dar do que receber. 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 O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não procura seus interesses, não se exaspera, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e suporta. O amor jamais acaba. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não procura seus interesses, não se exaspera, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e suporta. O amor jamais acaba. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Meu futuro está incerto, não sei o que pensar. Meus dias vivo nem ligando pro que acontecerá.
sei que um dia darei conta de tudo que falar, mas sei que um dia darei conta de tudo que fizer. Meu amanhã, o que será? Hoje devo escolher se ir feliz ou bem-aventurado eu vou ser. Meu amanhã, o que será? Hoje devo escolher se ir feliz ou bem-aventurado eu vou ser. Eu preciso mudar, começar a limpar o meu coração, retirando dali a semente do ódio e rancor. Eu devo plantar a semente do amor e espalhar por onde eu for. Começar a mudar o meu lar, começar a mudar minha história, começar a mudar onde eu for, semear a semente do amor. Começar a mudar o meu lar, começar a mudar minha história, começar a mudar onde eu for, semear a semente do amor. Eu preciso mudar, começar a limpar o meu coração, retirando dali a semente do ódio e rancor. Eu devo plantar a semente do amor e espalhar por onde eu for. Começar a mudar o meu lar, começar a mudar minha história, começar a mudar onde eu for, semear a semente do amor. Começar a mudar o meu lar, começar a mudar minha história, começar a mudar onde eu for, semear a semente do amor. O amor é manifestação de Deus que veio pra habitar os corações, aterrar os vales em todos os lugares que Ele decidir manifestar. O amor de Deus contempla a humildade. Ele é único, soberano Deus, verdadeiro, onipotente.
9 horas e 19 minutos, você que já está entrando aqui no Facebook do programa Vento Sul, seja muito bem-vindo. Bom dia para você, viu? Você que está acompanhando pela 102,7 FM Rádio Interativa, grande abraço aí pro pessoal da região, são quase 38 municípios que conseguem acompanhar esta programação. E lembrando, né, o nosso WhatsApp aí do programa, 019-983537522, você pode estar interagindo, enviando a sua pergunta a respeito desse assunto do tema central desta manhã de segunda-feira, que é sobre libertação, que é a dica da semana, né? E você que está no aplicativo Pão de Judá, fique muito bem à vontade, você já é da nossa audiência doméstica, então você pode fazer um translado para o Facebook, você pode interagir ali postando o seu comentário sobre esse assunto e por que não deixar o seu relato, a sua experiência, o seu testemunho sobre o assunto. 9 horas e 20 minutos, nós já estamos aqui com a participação do ministro da Palavra, o irmão Sérgio Roberto Alves, né, com a nossa liderança espiritual, o apóstolo, que vai estar trazendo e desenvolvendo sobre esse assunto. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí das rádios que estão coligados com o programa Vento Sul. Que Deus abençoe as nossas vidas no dia de hoje, possamos ajudar muitos aí com o comentário sobre a Escritura. Que legal, muito obrigado pela sua participação, ministro, e com certeza é um assunto, né, que desde a antiguidade nós vemos assim grandes evoluções, né, e grandes libertações através do ministério da palavra, desde lá do início, né, onde Adão e Eva se tornaram escravos, né, da razão, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desde aquele momento, então, foi necessário arranjos de Deus para processar essa libertação. E como introdução aqui do programa, e que vamos falar sobre esse assunto, eu gostaria que o ministro trouxesse assim a respeito o que é, na verdade, libertação e como se processa, ministro. Isso está escrito no Evangelho de João, né? Onde Jesus falou para o povo que o seguia, que era o povo que iria constituir aí o reino de Deus, da primeira igreja. Jesus olhou para ele e explicou: e conhecereis a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Vai libertar do quê? Quando uma pessoa ouve isso, olha, Jesus te liberta. E a pessoa olha para nós e pensando que nós somos uns imbecis, e elas acham que libertar do quê? Você não tem nada aqui me escravizando, não tem nada aqui me amarrando, não estou numa cadeia, não estou aqui no regime carcerário, estou livre. Né? Geralmente as pessoas ficam espantadas quando a gente comenta que nós precisamos de Jesus para ficar libertos. Mas, na verdade, a realidade é esta. Nós precisamos de Jesus para obter a libertação. E Jesus disse, quando eu começo a conhecer a verdade única, que ela não tem duas, é uma só. A gente começa a conhecer essa verdade e os tentáculos do velho homem, da natureza pecaminosa, começam a se desprender do domínio da nossa alma. Né? Porque a gente chega na igreja sob a tirania de uma natureza maligna. Só que essa força espiritual ruim, ela vive em comunhão conosco desde que nascemos. Para nós é comum a vida natural. E a gente não conhecendo a verdade, a gente até aceita e acha legal. Sim. Mas só que, na verdade, nossa condição ainda não tem mais condenação eterna, mas nós temos ainda o caudilismo governamental do velho homem. E ele nos comanda ainda. Então Jesus disse, agora vocês têm que conhecer a verdade. A verdade vai libertar vocês de Satanás, vai libertar vocês do corpo do pecado, vai libertar vocês da mentira e do engano, vai libertar você da escravidão e vai deixar vocês completamente livres. Olha só. Livres. Né?
Então, João 8,32 e João 8,36 é o resultado do 32. Então, já para aproveitar, assim, essa questão dessa introdução, ministro, o ministro comentou sobre João 8,32, né, que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E lá no 36 diz, né, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na vida prática, qual é a diferença desses dois versículos? Porque muitas pessoas já tive esse estágio espiritual de achar que apenas conhecer a parte biográfica, os acontecimentos, os fatos verídicos da história de Jesus, do cristianismo, já era o bastante para eu me tornar livre. E não foi bem assim. Qual é a diferença desse versículo na vida prática com o versículo 36, ministro? A diferença, as duas estão interligadas. Tu vê, conhecereis a verdade é processo. Eu tenho que executar. Eu tenho que jogar a verdade para dentro da minha cabeça durante um período. Olha só. Essa verdade é a Bíblia. E a Bíblia comentada está na Editora Vento Sul. É ali que está o descortinamento daqueles princípios bíblicos que são realmente a instrução pura de Deus para libertar um homem. Porque há dois processos de libertação na vida de uma pessoa. E tudo vem pelo conhecimento da verdade. Não é o conhecimento que liberta, é a verdade que dentro de nós vai operar para nos libertar. Porque a verdade é viva e eficaz. Sim. Segundo a revelação de Hebreus 4,12. Então, se ela é viva e eficaz, ela me transfere vida divina. E eficaz porque me transforma a minha natureza de natural e espiritual. Sim. Ele faz uma transformação na minha vida. Por isso que chama de eficaz. Então, esses dois processos de libertação que sofre a alma humana, primeiro, é a libertação espiritual da sua vida. Quer dizer, há um corte de Satanás com todos os seus direitos sobre nossa vida, propriedade sobre nossa vida. Então, aquela parte legal em que Satanás nos tem como filhos e cobaias, Jesus disse: vós sois filhos do diabo. Eu não sou mais, porque eu fui regenerado. Todos os regenerados são filhos de Deus e não são mais filhos do diabo. Sim. Tá. O segundo processo é muito lento e dura a vida inteira da pessoa, que é a troca do governo do coração, e a natureza do coração tem que trocar. O coração de pedra, como diz o profeta Jeremias, terá que sair para dar lugar a um novo coração, chamar o coração de carne. Acho que deu para entender isso aí. Deu para entender. Então, o processo de libertação ocorre, os dois versículos, esses dois processos, eles são, o primeiro é contínuo e o segundo é até a vinda de Jesus nós vamos ter esse operar, né? E essa continuidade, né? Com essa perseverança na verdade, buscando o conhecimento da verdade, é que vai fazer uma renovação na minha mente. Sim. E que essa renovação provoca uma substituição do meu coração gradualmente. Sim. Até eu ficar com direito e fato como filho de Deus. O ministro comentou assim, já desde o culto ontem, na inserção ao vivo, às 10h30 da manhã, e depois no culto aqui em Cachoeira do Sul e também no culto mundial, eu vi assim que teve uma linha falando sobre a questão do sofrimento para limpar o coração, ministro. E eu queria assim que o ministro compartilhasse assim que é necessário haver esse sofrimento para haver a libertação das trevas? Como é que funciona? Porque muitas pessoas vêm para a vida da igreja e não aceitam, né, que esse sofrimento vai acontecer para haver a libertação.
eu faço umas colocações assim, meia doméstica para a gente entender, então. Meia a nosso nível de coisas humanas e naturais para a pessoa entender, né? Nós podemos observar, assim, quando nós somos egoístas, eu pergunto para você, tem como a pessoa achar que não é egoísta? Ela sempre acha que não é, né? Não, ele sabe que é, só que ele não admite que é. Sim. Porque ele sabe, quando passa uma bandeja com fatia de bolo, ele pega maior. Ele sabe que não ama o próximo, que está preocupado só com os seus. Ele tem realidade disso. Quem tem vivência disso, realidade disso, ele sabe que está com aquele problema. Sim. Porque agora ele conhece a palavra de Deus, ele pode fazer a diferença. Né? Por exemplo, quem é falso, sabe que é falso, mas não admite mudar. Sim. Tá entendendo? Deu para entender, sim. Então, se eu aumentar o conhecimento da verdade, também aumenta a probabilidade de eu declinar dessa vida natural e maligna para viver o padrão de Deus. E esse aumentar a intimidade com a palavra chama-se consagração prática. Né? O Senhor considera isso uma consagração prática. Quer dizer, Deus está falando ao teu coração constantemente, à tua mente, para você entender que não compensa viver de forma natural. Vai chegar um ponto em que a tua mente está tão iluminada com a verdade que tu vai abandonar a mentira. Sim. Tu não vai conseguir mais conviver com a mentira, porque tu está exposto e está muito claro que você não ama o próximo, que você é falso, que você mente, que você é egoísta, que você não gera, que você não apacenta. Daqui a pouco vai ficar exposto tudo, como a luz do meio-dia. Tu vai enxergar uma cadeira dentro de casa, assim, quando tu olha, tá tudo claro. Ali tem cadeira, aqui tem mesa, aqui tem sofá, não tem como esconder. Dentro da nossa alma é uma casa. Tudo que tem lá dentro, quando você recebe a luz divina, a palavra, tudo tu vai enxergar o que tem lá dentro de você. Você vai se conhecer, vai começar a se conhecer. Né? Sim. E quando você identificar quem é você, você vai achar tão ruim, tão miserável, tão pecaminoso, que você diz, mas eu não quero isso para a minha vida. Sim. Eu quero ir para o reino com o meu Senhor. E aí a pessoa entra em grandes sofrimentos. A pessoa primeiro tem que sofrer para identificar isso que eu estou falando, depois sofre para mudar. Sim. Né? Então não é pelo sofrimento que se extermina, se extirpa aquela natureza, é com sofrimento. Porque tu tem que fazer mudanças dentro de ti. Tem que negar a vontade própria, né? Isso gera sofrimento. Olha o transtorno que causa quando você muda de casa. Uhum. Toda mudança gera sofrimento, transtorno, perturbação. E aí todos da família começam a brigar. Porque onde é que está isso? Onde é que está aquilo? Porque tu não arrumou nada ainda. Então está gerando perturbação, gerando sofrimento. Porque agora tinha uma coisa ali naquela gaveta, tu não acha mais. Tinha o teu livro, o teu caderno estava ali, tu não acha mais. Teus lápis estavam lá, tu não acha mais. Então tu começa a te irritar. Sim. Então, para fazer essa mudança interior, dá sofrimento, perturbação, briga, discórdia, pataço em todo mundo, né? A gente, às vezes, não aceita a mudança, porque nós somos extremamente confortáveis, nós gostamos de conforto, gostamos de mesmice, porque a mesmice não gera trabalho. Sim. Então, o sofrimento passa a ser um aliado aí para nossa libertação, né, ministro?
Sim, com certeza. Até tem uma mensagem que foi trazida aí pelo ministro há muitos anos atrás, né, que está na TV por assinatura, que é vara ou cruz, né? Ambos geram sofrimento, mas a cruz está acompanhada na obediência ao ministério da palavra, né? E a vara é só correção e disciplina, né? É sofrimento para ir para a verdade. Depois que vai para a verdade, sofre para transformar a mentira em verdade. Então o sofrimento está presente aí. Ministro, outra pergunta aqui, ó. Posso mentalmente conhecer a palavra? E aí eu lembrei lá de Mateus 22, 29, que Jesus Cristo, né, exorta ali aqueles representantes de Deus, os fariseus ali, os saduceus, talvez muitos ali que estavam ali com o papel de representar Deus. Jesus exorta eles, né, dizendo: não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. E a pergunta é essa aqui, ó. Posso mentalmente conhecer a palavra, mas só a verdade me liberta. A verdade entra num campo diferente? Como acontece isso? A verdade entra assim num campo fora da mente? Como é que funciona para gerar essa libertação? Não é por aí o mecanismo dinâmico que o Senhor faz para converter almas e santificar almas. A gente tem falado assim, o processo correto. Deus sempre entra na mente de uma pessoa com princípios. Esses princípios, chamado verdade, é Cristo. Então, eu estou recebendo Cristo em palavras. Como Ele é, como Ele pensa, como Ele sente, como Ele anda. Aquelas palavras vão me dar uma revelação do Cristo. Sempre que eu recebo palavra, eu estou recebendo Cristo como vida. Mas, primeiramente, no campo mental. Do pensamento aqui, na mente. Só que essas palavras... lá dentro tem mentira e eu estou recebendo verdade. Não é assim a cabeça de uma pessoa? Tem princípios satânicos que são enganosos e mentirosos. E aí agora tu está recebendo verdade. Então, tem verdade, tem mentira, tem engano. Tem tudo agora dentro daquela cabeça. Sim. Quem é que venceu a mentira? Na cruz. A verdade, Jesus, né? A verdade. Sim. Então, dentro da nossa cabeça, a verdade vai vencer também o engano e a mentira. Sim. O que é vencer? Vai mostrar para a minha cabeça que tudo fora do ar não funciona. Que eu estou servindo um ser maligno. Que eu acredito num ser maligno. Sim. Que um ser maligno está me guiando. Olha aí, por que a minha vida está bordada de lágrimas, de choro? Por causa desse maligno que me enganou. Sim. Então, a batalha se trava na mente. Aí, então, a mente determina a mudança do coração. Veja que o processo é diferente. Sim. A verdade só fica aqui na mente. Quando passa para o meu coração, aí se trata de um ser empurrando o outro, porque Deus viu a tua mente concordante com Cristo, querendo Cristo. Então, o Espírito que está lá dentro vai estabelecer o veredito da tua mente, a decisão da tua mente. Sim. E aí vai começar a expulsar aquilo que tu não pode fazer, nem eu, que é expulsar os espíritos que estão ali nos enganando e nos tornando homens maus. A nossa parte seria, então, a decisão e manter essa decisão mesmo que gere sofrimento, né? A decisão favorável a Cristo só vem por causa da injeção de verdades. Sim. Isso renova a minha mente, isso me ilumina e isso me esclarece quão ruim é o meu coração. Sim. Eu não quero mais ele. Jesus pode entrar e expulsar os cambistas. Verdade. Vemos ali a experiência de Jesus no seu ministério terreno, né? Ele sempre decidiu servir o Pai e, com certeza, acompanhado com o negar da vida da alma, gerando sofrimento, mas as pessoas receberam benefício porque ele decidiu, né, servir ao Pai. Claro. É isso aí. Ministro, eu tenho mais perguntas aqui, mas essas perguntas que nós fizemos foi mais a nível genérico aí para os nossos ouvintes conhecer o que é libertação e como ocorre o processo de libertação. E agora eu tenho uma pergunta assim mais de uma pessoalidade aqui de uma ouvinte, né?
Ela é uma mãe e eu vou ler aqui conforme ela me mandou aqui pelo WhatsApp. Diz assim, ó. A pergunta de uma mãe contristada. Quando seu único filho ou filha, que foi criado nos princípios de Deus, depois de adulto, se revela homossexual. Como a mãe já se posicionou que ama a filha, o filho, mas não aceita dentro de casa, pois fere os princípios de Deus. Aí ela leu Romanos capítulo 1, né, que fala sobre a troca da glória de Deus por criatura, né? E a pergunta dela é assim, como devo orar? Qual versículo declarar para que haja essa libertação? Pois não aceito esse relacionamento dentro de casa. Portanto, amo minha filha, meu filho. Como proceder nessa situação, ministro? Isso aí é uma coisa assim que envolve uma série de colocações que gera uma terapia. Aliás, uma terapia não, um aconselhamento bíblico, né? Mas um discipulado para explicar isso aí. Uma coisa é amar o filho, ou a filha. Sim. Isso é uma questão que eu tenho compromisso, tanto natural como pai e mãe, como também diante de Deus. E o amor é incondicional. Segunda coisa, qual é a diferença de um coração amargurado e de um homossexualismo? Sim. Me explica. Não tem, os dois são pecados, né? São abomináveis diante de Deus. Então, né? O homossexualismo é uma coisa, é uma resultante da natureza pecaminosa, é um pecado. Sim. Nós, da igreja, precisamos abrir o nosso coração para entender que não existe uma classificação de pecados. O que existe são consequências danificantes no meio em que vivemos. Mas o pecado sempre gera morte. Né? Então, como tratar disso? Biblicamente. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Sim. Agora, se o Filho de Deus está pecando, o que nós precisamos fazer para reverter o processo? Oração. Se abrir porta à palavra, essa pessoa tem que receber palavra. Qualquer processo pecaminoso regride diante disso. Sim. Então não é assim para se apavorar. E a intercessão tem muito poder de um pai, da mãe. E Deus pode reverter essa situação a qualquer momento. Sim. Né? O que aconteceu? As pessoas enfraquecem às vezes, saem dos padrões até morais, como espirituais, porque está faltando palavra em seus corações. E o inimigo é astuto, ele avança dentro de nós. Né? É difícil, diante de uma sociedade natural e diante de uma igreja legalista, enfrentar uma situação dessa, é difícil. Mas isso Deus vê diferente. Como eu falei, Deus vê como eu falei para você. Então não dê importância para os comentários, para os problemas dos outros. São pessoas que precisam de Deus, tanto quanto os amargurados, os falsos, os mentirosos. É igual. Até porque Deus tem um propósito com essas vidas, né? Com certeza. E Deus vai purificá-la completamente, ou purificá-lo completamente. Tá certo. Ministro, o ministro comentou uma frase numa das mensagens da TV por assinatura dizendo o seguinte: a carne ama controlar uma pessoa. Se ela for regenerada, aumenta ainda mais o prazer? Sim, com certeza. Poxa, o estrago é maior diante no reino, contra a igreja, contra Cristo. Há um prazer satânico muito elevado quando a carne domina um crente. Tá certo. Também ele sente a eficácia da maldade. Sim. Que coisa, hein? O ministro também comentou, eu creio que na mesma mensagem, falando sobre a cena do primeiro pecado, né? Podemos dizer que a Eva manifestou a natureza pecaminosa, mesmo Satanás não habitando na carne dela? Não, não é assim que se coloca essa questão. Quando a Eva estava em negociação para admitir o pecado entrar nela, é diferente. Sim. Ela era pura. Sim. Então, na sua alma não tinha pecado.
tá? Sim. Aí Deus mandou ela se alimentar da árvore da vida para Deus crescer dentro dela. Ela não fez isso. Então aí o que Negligenciou, né? aconteceu? Hã? Ela negligenciou ali, né, o mandamento. Desobedeceu e transgrediu. Transgrediu, morreu. Né? Sim. Então o que acontece? A gente tem que cuidar na colocação das palavras. É que o espírito de Eva já tinha uma ambição, sabe? Sim. E essa ambição não era boa. Porque no momento que ela ouviu que ela poderia descobrir novas coisas, que poderia ser igual a Deus, ufa, eu quero isso. E Deus não disse isso, eu não te dou. Por que quando uma pessoa faz uma proposta te desperta para o pecado? Porque o teu coração está de acordo com aquilo, teu espírito está de acordo com aquilo. Mas ela não tinha alma pecaminosa. Ela já tinha uma deficiência espiritual. E isso mostra que Deus é um Deus perfeito. Ele dá livre-arbítrio até para os seres espirituais. Olha só. Né? Viu como ele dota as pessoas criadas com liberdade? Mas ensina o que é correto para viver. 1/3 dos anjos caiu com Lúcifer, mas o resto está lá. 2/3. Tá certo. Então, os que querem seguir o Senhor sempre vão ser puros e santos e limpos. Os que não querem vão se corromper. Aí tem aquela palavra, aquele que está sujo, se suje mais. Aquele que está limpo vai se limpar mais. Sim. Então, não adianta culpar Deus que a Eva caiu. Porque o pessoal diz, mas Deus tentou a Eva. Não, não tentou a Eva. Deus colocou a verdade, a bênção, e colocou a mentira e a maldição. Agora tu escolhe. Sim. Ela optou. Então, se ela optou, ela usou as faculdades internas do espírito e da alma. Sim. Como culpar Deus nessa história aí? Verdade. Até porque a manifestação do amor de Deus justamente é esse, né? Deixar você escolher, né? A quem servir, né? E ouvindo o ministro falando aí, né? Dá para retirar vários princípios espirituais ali nessa situação da Eva, porque no Jardim do Éden tinha outras árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse que para a criação se manter naquela harmonia, naquela ordem, ela devia comer da árvore da vida, que hoje, contemporaneamente, é o ministério da palavra. E aí me traz assim uma revelação de um princípio, ministro, que todo crente que para de acessar a mesa do Senhor já está em decadência, né? Quem para com o Senhor entra para a árvore do conhecimento. Só tem as duas coisas no mundo. Automático, né? Não tem... Automático, não tem. Então, um alerta aí, né? Perigoso. A coisa ruim começa a ressuscitar de volta, né? Tudo. Pois é. Ministro, algumas mensagens lá no passado foi falado muito sobre o poder latente da alma. O que é o poder latente da alma? Poder latente da alma é quando Satanás usa os poderes que Deus deu para a alma humana para trazer lucro para o reino das trevas e, enganosamente, para a própria pessoa que está sendo usada. Então, Satanás toma os poderes da alma humana para agir, fazendo até maravilhas e milagres, às vezes. Como vai acontecer agora? Deus vai testar o povo de Deus todinho, que vai fluir um rio maligno de maravilhas, e vai fluir o rio de Deus que é verdadeiro. E o incrível, muitos seguirão o rio das trevas. Até os eleitos serão enganados. É triste isso. Vamos ficar atentos aí, povo. Ministro, aqui temos ouvido muitas mensagens sobre o amor de Deus. E percebi que o amor de Deus é diferente do amor natural. O exemplo, Gênesis capítulo 3, Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden. Essa atitude de Deus é uma expressão de amor? Mas com certeza,
né? Até porque ele não tinha condições naquela época de ter comunhão com Deus, ele ia morrer mais cedo ainda de tudo, ia ser condenado mais cedo. E aí Deus preservou os homens para serem salvos. Né? Então isso é uma atitude de amor. E outra, no capítulo 3 ele já profetizou, vai nascer um descendente dessa aí que tu enganou e vai esmagar a tua cabeça. Viu? Então isso não é amor? Esse é amor, a proteção, né? Deus protegendo ali. Isso aí, não. Deus não tem nunca uma atitude fora do sentimento de amor. Amém. Ministro, são 9h50, né? Nós estamos aqui no Estúdio 2, já Novas do Reino entra no ar, né? E a produção já está aqui com os olhos fitos em mim. Mas antes de nós encerrar, eu queria que o ministro trouxesse aí, né, as considerações finais e lembrando, né, que nós estamos aí com o lançamento, né, desse novo livro digital, né, falando sobre a função e o propósito do apóstolo na Terra, né? Eu queria que o ministro desse as considerações e trouxesse em evidência aí esse lançamento do livro, ministro. É um livro que a gente precisa urgente ter e precisamos ler todo ele. Porque é uma das escolas, assim, indispensável para a gente continuar a caminhada, porque eu vejo assim como Deus providencia tudo na hora certa. Esses assuntos que tem aí na escola tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo. Olha só. Essa revisão, porque esse livro é uma revisão das coisas passadas. Então, o que acontece? Juntaram as 4 séries da Escola de Apóstolo, espremeram, tiraram a essência e colocaram num livro. Né? E esse livro vai alimentar agora e renovar a mente de muitas pessoas para entender o que é verdadeiramente o reino dos céus, o movimento de Deus na Terra. Eles vão entender. E aí eles não vão ficar sem referencial mais. Sim. Porque a pessoa perdida dentro do reino é horrível. Ela não sabe para que está ali, para que Deus quer, o que vai fazer, se tem que ir para frente, para a esquerda, para a direita. Ela está perdida. Ela não conhece a economia divina. Agora vai conhecer com esse livro. Né? Tá certo, e é um livro assim que não é só para aquele que tem um perfil de apóstolo, né? Para todos da igreja, né? Acessarem esse material, né? Para todos, o apóstolo é os 4, é todos os dons e todos os ministérios. Então. Né? Ali está aberto todo o mistério de Deus econômico. Então tá, ministro, 9h52, queria aqui agradecer a sua participação, né? Que Deus abençoe a ti, a sua família. Eu que agradeço. Esse ministério. Que Deus abençoe, né? E hoje eu tenho aí uma agenda bem... Agora às 11, às 10 do Novas, né? E às 11, o Menorá, programa Menorá de Piratuba. À tarde tem Gileade, tem Bahia, Aperfeiçoamento Santos. Hoje acho que vai dar para cansar um pouquinho. Vai ter que deixar um lanchezinho do lado da mesa aí, né? Para poder ganhar esse tempo aí. Amém. Deus abençoe aí. Então tá, Deus abençoe, ministro. Obrigado. 9h53, né? Você participou com a gente da participação com o Ministro da Palavra, que foi uma bênção sempre, né? Nos aprofundando sobre assuntos como este, libertação. Mas, Matheus, fala para nós aí do Facebook. O Matheus está na nossa produção aí. Isso aí, o pessoal que está ligado com a gente aqui, né, Marcos? Sempre participante aqui. Nós queremos agradecer a todos que estão conectados e ligados aqui com a gente aqui, como a Dirce de Oliveira, a Fran Silveira, também a Nilva Chieli está aqui conectada com a gente. A Tairine Schneider está aqui também dando um relato, né? Dando aqui um testemunho que ela estava naquela mesma situação como a mulher estava e que Deus libertou ela. E hoje ela tem uma nova vida com o Senhor. Aqui também a Elisângela Fortes também está comentando aqui com a gente. A Kátia Costa, a Marise Santos, a Regina Souza, também a Janaína Barbosa Almeida, a Maria Helena Bordignon. Conectados aqui, todos mandando aqui a sua participação. A Maureen Froner também. A Mari e Denner Soares Lopes aqui conectados com a gente. Solange Tavares, Enéas e Sandy, Mari Rezer, também a Jurema Silveira, aqui com a gente a Marici Silva, Grace Alves,
também o Marcos Melo, acho que tu conhece esse cara aqui? Eu conheço, é o povo meu lá de Ouro Fino. Isso aí, um abraço pro pessoal também aí de Minas Gerais, também a Patrícia Ramos, a Carla Amorim Gomes também conectada aqui, Monique Soares, Camila Vandemiati, acho que é assim que se pronuncia. É o pessoal de São João da Boa Vista. Olha aí, um abraço, obrigado aí pela tua participação. A Marlisa Preuce, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela, ela aqui que é de Santo Ângelo, aqui do Rio Grande do Sul. Neila Zimjevski, a Fernanda Cigales, também aqui com a gente, a Geise Martinelli, né? Tá conectada aqui com a gente, a Viviane Bielsa, também a Dumara Tumioto, acho que é assim que se pronuncia, né? Também a Nilda Araújo. E aqui segue uma lista enorme, né, Marcos? Aqui que a gente não vai dar para citar todo mundo que está conectado com a gente. Nós temos aqui na live 55 pessoas, né, assistindo. Então o nosso tempo está acabando, nós vamos entrar aqui no programa Novas do Reino. Você pode estar ligado também. Se tem alguma dúvida ainda, alguma pergunta, pode mandar aí para o nosso número aí que nós vamos estar botando também na tela. Você pode aproveitar aí e mandar para esse número para você tirar suas dúvidas se alguma coisa ficou ainda sobre esse assunto, né, Marcos? Que legal, Matheus, muito obrigado pela participação, que Deus abençoe a todos e vamos embora, né? Porque o Novos do Reino já tá me apertando aqui. Até mais! O monte chamado lugar de